Aleluia, Jesus. Queridos, vocês veem que o culto, ele é feito por nós, né? Amém? Nós temos uma adoração, nós temos uma canção que ainda não foi ouvida dentro de cada um de nós. Tudo em nós é diferente, não é? As digitais, né? Hoje em dia até a íris do olho, né? Estão lendo, né? Porque é diferente um do outro. Tem algo em você que é só você que pode expressar. Amém? Tem algo em você que é só você que pode expressar. Não caia no engano de achar. Ô G, é o G? Seja muito bem-vindo, meu querido. Deus abençoe. Aleluia. Tem algo em nós que é só nós. Não caia na besteira de achar que nós estamos na multidão e o Senhor não nos ouve. Amém? Às vezes nós está aqui, não, está tudo junto, tudo. Cara, o Senhor ouve, os olhos do Senhor passam sobre toda a terra. O Senhor ouve, o Senhor busca quem o adore em espírito e em verdade. Amém? Então a nossa adoração, o que carregamos dentro de nós é genuíno, não é cópia. Não são apenas uma linha de robô, sai tudo igual. Não é. Amém? Então isso tem que arder no nosso coração, porque o Pai espera algo de nós. O Pai espera que a gente se mova. Sabe, nós sempre falamos aqui que o Senhor, Jesus, Ele pagou o preço. E Ele pagou mesmo, e glória a Deus, e eu me alegro na morte de Cristo. Porque se Ele não morresse, estávamos todos condenados. Então eu me alegro na morte dEle, eu me alegro dEle ter pagado o preço, porque eu não poderia pagar. Mas só que isso não é desculpa para mim não se mover na palavra, para mim não se gastar pela palavra. Eu não posso usar isso achando que eu estou ileso de todas as responsabilidades. Eu não posso achar que Ele pagou o preço e agora eu, sombra e água fresca. E a vida dos apóstolos e dos profetas? Quanto sangue tem nessas sagradas letras? Quanto sangue foi derramado para mim e para você sentarmos em cadeiras acolchoadas, abençoadas, ouvirmos a palavra, mas agora é a nossa vez. Bem-vindo, queridos, agora é a nossa vez. Tempo, o que nós temos de mais precioso, não é a sua fortuna, não é os seus carros, é o seu tempo. Uma pessoa à beira da morte, sabe o que é mais que ela fala? Ela pede perdão pelo tempo perdido. Eu podia ter aproveitado mais o meu pai, a minha mãe, meus filhos. Eu não devia ter brigado, eu não devia ter perdoado, porque o tempo se esgotou. E o meu e o seu tempo está correndo. Como que é o nome daquele negocinho que você vira assim, vai escorrer? Não vou acertar, não ouvi nada. Ampulheta. O nosso tempo, queridos, está rolando, está acontecendo. Jesus Cristo, Ele tem voltado para todos desde a sua morte. Individualmente, Ele tem voltado para todos há mais de 2000 anos. Um dia Ele virá para todos nós juntos, mas enquanto isso, Ele tem voltado individualmente para todos que viveram antes de nós. Por que eu estou falando isso, queridos? Abre em Salmos 2. Em Salmos 2, vai dizer no versículo 8: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os fins da terra por sua possessão. Você tem pedido as nações por herança? Você tem que pedir, essa é a vontade de Deus. Quem aqui está preocupado com o desejo do coração de Deus? Quem aqui veio preocupado o que os céus estão falando? O que os anjos estão cantando? O que o céu está dizendo? Pede-me, e eu darei as nações por herança. Em Romanos 8:19,
Romanos 8,19 vai dizer, eu vou citar, depois se você quiser marcar. A expectativa da criação não está na manifestação de Deus. Está na expectação, a expectativa da criação está na manifestação dos filhos de Deus. O mundo aí fora não pode receber o Espírito. Jesus disse, o Espírito que o mundo não pode receber. Então nós, cheios do Espírito, manifestamos Jesus lá fora. Nós, cheios do Espírito, o mundo não pode receber o Espírito. Jesus falou isso. E eles aguardam a nossa manifestação. A expectativa da criação está na manifestação dos filhos. E eu e você, queridos, carregados dessa glória, temos que manifestar esse reino, esse Jesus, esse Espírito, por onde nós andamos. Sabe, essa responsabilidade está sobre nós. Essa responsabilidade, nós temos que nos responsabilizar por isso. Não é jogar para outra pessoa, é você. É você que tem que chamar a responsa. Ei, eu que tenho que orar pela minha família. Eu que tenho que interceder pela minha família. Eu que tenho que clamar por eles. Sabe, queridos, o Senhor ama quem se coloca, o Senhor busca quem se coloca na brecha. Ele ama quem se coloca em favor dos outros. Sabe, a própria palavra vai dizer, daí a gente lembra, mas o sacrifício o Senhor quer que nós obedecemos, não que sacrificamos. Porque, queridos, os maiores sacrifícios não são externos, são internos. A obediência é um sacrifício interno. Misericórdia quero e não sacrifício. O povo judeu, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é o mais top do Velho Testamento para o Novo? O povo matava, sacrificava carneiros e bodes e pombos. Chegava lá com o animal, não sentia nada, passava, derramava. Porque para o judeu, para o povo do Oriente, sangue é vida. Amém? Não é morte, é vida. Então estava derramando a vida daquele animal em favor do pecado deles. Só que o que eles sentiam? Qual que é o peso que eles sentem? O que aquilo? É o animal que está sendo sacrificado. Agora na nova aliança, queridos, quem que é o sacrifício? Agora quem que é o sacrifício? Quem que sente? Agora não é mais algo externo. Não é mais simplesmente eu levar lá um animal. Agora é eu que tenho as marcas. Agora é eu que tenho que ser o sacrifício. Os sacrifícios internos são os mais doloridos. Negar-se a si mesmo. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que se entregar, achá-la-á. Vamos ler, queridos, vamos aprender um pouquinho hoje sobre o preço de uma visão. Será que uma visão tem um preço? Atos 6. Aleluia, Jesus. Atos 6, queridos, olha só, no 15. No 15 não, vamos ver no 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Agora o 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vamos pular lá para o 7:51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Vamos pular para o 58. Não, 54. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos, e arremeteram os unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Queridos, por que eu li esses outros versículos? Estevão, cheio do Espírito Santo, ministrando a palavra com sinais e prodígios. E aqui no meio do texto, ele mesmo diz, né? Ele vai contando a história do povo de Israel, desde a sua aliança com Abraão. E ele vai passando, vai falando, ele ministrou todos esses capítulos aqui. O 6, né, o 7. E terminou o 7 com a sua morte. Ele teve uma visão do alto dos céus. Né, o Senhor Jesus, de pé, se levantou para recebê-lo. O primeiro mártir. Cara, será que nós queremos que o Senhor nos conheça? Será que nós queremos ser conhecidos de Deus? Será que nós queremos que o Senhor conte a nossa história, conte o que nós estamos fazendo? Igual Jó, viste o meu servo Jó? Sabe, essas coisas, queridos, tem que arder dentro de nós, tem que queimar dentro de nós. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Eu já falei isso aqui várias vezes, contra as mentiras de Satanás. Porque nós somos especiais para Deus. Mas nós temos que dar uma resposta a Ele. Ele espera algo de nós. Tudo que Ele fez não foi em vão. E agora é a nossa vez. Nós vemos assim que Estevão, cheio do Espírito, ministrando com poder, com autoridade, sinais e prodígios acontecendo. Os fariseus, por conta de inveja, queridos, a própria palavra fala que eles mataram o Senhor Jesus por inveja. Jesus repreendia eles, falava assim: vocês fariseus, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Vocês estão sendo bloqueios. E aqui Estevão, cara, o preço de uma visão. Nós queremos ver os céus abertos. Queridos, eu quero ter visões do céu. Eu quero experimentar. A palavra do Senhor, ela é um mapa. Ela nos conduz a algo. Vocês querem conhecer o Deus da Bíblia? O Deus que inspirou a Bíblia? Eu sei que parece a mesma coisa, mas não é. Não é. Sabe, tem que arder dentro do nosso coração. A gente desfrutar do que Ele está propondo. Desfrutar do que Ele está falando. Sabe, sentir. Sabe, pede e receberá, né? Pede e eu te darei as nações. São dores de parto. Há um preço a ser pago. Ter uma visão do céu, ver o Senhor Jesus, olha que glória. Nem com o rosto dele brilhando. No 6,15, então todos estavam assentados no conselho. Fizeram o conselho. Um pouquinho antes, eu não li, mas fala que levantaram falsas testemunhas para acusarem ele, para levar ele lá. Armaram para ele, está me entendendo? Armaram para ele. Nem assim ele se intimidou. Sabe, queridos, o maior erro, os fariseus, não é só de aparências, queridos. Amém? O reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria. É algo interior. De dentro de ti fluirão rios de águas vivas. Cuide do seu interior. Até na hora da oferta ele fala: se você está brigado com seu irmão, se você se lembrou de algo, se conserte primeiro. O seu interior é o mais importante. O seu interior não é o que nós aparentamos. Amém? E nem o rosto dele brilhando como de um anjo, que está escrito.
eles não se renderam às palavras de Estevão. A inveja era tão grande, agora que nós mata ele mesmo, está brilhando, agora vamos acabar com ele. Queridos, você tem que saber bem o que você quer. Ninguém vai estourar rojões para você não, cara, quando você estiver vivendo a palavra, não. Quando você estiver cavando e encontrando as pérolas, né? Eu acho que o Senhor é aquele que vai andando no caminho, jogando aqueles, sabe aquelas migalhas assim, para você ir seguindo, sabe? Mas é pérolas. Ele não consegue, não tem como, nós não suportamos tanta glória. Ele vai liberando aos pouquinhos, né? E os fariseus, cara, pegam ele e matam ele, apedrejam ele. Eu quero dizer para você que gerar tem um preço. Hoje em dia, está cada vez mais fácil ter um filho, né? Tem a cesárea, né? Tantas coisas que facilitam nas dores da mulher, mas só que não conseguem reduzir o tempo da gravidez. São 9 meses. Você não consegue, não, você tem que carregar 9 meses. Tem que sentir aquele filho, tem que chorar, sabe? Você tem que sentir aquilo sendo gerado, tem que alimentar. O avivamento, queridos, é algo interno. O avivamento é algo interno, nós esperamos em Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Será que não é nós que temos que ter mais sede? Não olhe para si, olhe para Ele. Sabe, nós olhamos para nós mesmos, nós vemos nossos erros, desanimamos. Olhe para Ele. E engraçado que as visões do trono, as visões do céu, elas têm um preço. Em Isaías 6 vai dizer que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías 6:1. Isaías era primo do rei Uzias. Talvez tinha um certo apoio, um certo conforto de ser, né, primo do rei. Mas daí o rei morre. E quando, queridos, temos uma perca, é que somos provados. Talvez aquilo que você se apoia, talvez até para buscar Deus, você se apoia em alguém. E às vezes essas pessoas são tiradas da nossa vida. Porque, queridos, nós não sabemos o que nós carregamos. Nós não sabemos, sabe, essa responsabilidade. Quando Moisés morreu, Josué planteando a morte de Moisés, 30 dias, não se levantava. Deus fala com ele: ei Josué, vamos, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei. Essa promessa está sobre a minha e sobre a sua vida. Tu farás. Tem um povo que é você que vai alcançar. Tem um povo que espera ouvir não só palavras de punição ou não faça, mas espera ver o reino manifestado. É o reino que eles esperam manifestado. Não é só regras, só não pode. Isso não agrada a ninguém, mas é a Bíblia vivida. Eles estão lendo a Bíblia através de você. Eles estão vendo você. Essa semente aqui que foi semeada, interessante que quando feriram Estevão, apedrejaram Estevão no 58, 7:58, e expulsaram da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. Alguém aqui conhece Saulo? Né? Foi mudado depois o nome para Paulo, né? Na verdade diz que era um era o nome grego, o outro israelita, né? Mas Paulo, o pequenino, enfim. Queridos, essa semente lançada, às vezes o sacrifício que você tem
não parece dar resultado. Às vezes o que estamos fazendo não parece que está dando fruto. Mas as vestes de Estevão foi lançado sobre o mancebo Saulo. Aquilo que nós semeamos não se perde em Deus. Aquilo que nós estamos fazendo não se perde em Deus. O que estamos vivendo com Ele, as lutas que estamos vencendo, mesmo ali na dureza, muitas vezes sozinho. Nós estamos aqui reunidos, mas as suas lutas você vence sozinho. É só você e Deus, né? Parece que na hora não tem ninguém para ajudar, porque o Senhor está, é Ele e você. O Senhor nos prova através de desertos. Leva ao deserto para você ouvi-lo. Oséias 6. Tem tempos, queridos, que o Senhor, por que o Senhor Jesus foi levado ao deserto? Foi provado no que ele via. Ei, eu estou passando fome. Eu estou com fome. Transforma essas pedras em pães. Vai só pelo que você vê. Nós não devemos andar pelo que nós vemos, devemos andar pela fé. Amém, queridos? Quando o Senhor, ele fala para Abraão, né, sai da sua terra, né, da tua parentela, eu vou mostrar para você o lugar. Nós devemos entender que nem sempre nós vamos ter uma visão, sabe? O Senhor não vai primeiro nos mostrar, primeiro Ele vai esperar uma reação nossa, primeiro uma dedicação em fé, primeiro dar passos, primeiro agir, depois ver. Leva-me ao lugar, sabe? A canção fala isso, né? Leva-me ao lugar. Queridos, esse caminho está em Deus, essa busca, nós temos que ter em Deus. Ele nos preenche por completo. Amém. Ele nos preenche por completo. E Ele espera algo de nós. Aleluia, Jesus. Gostaria que vocês se levantassem, amém? Sabe, queridos, eu espero que você entenda, grava isso. Coisas mais profundas, vai necessitar um esforço seu, uma busca mais intensa. Tem coisas a serem reveladas, que nós temos que nos entregar por completo. Não que você não esteja, sabe? Mas será que arde o nosso coração por algo a mais do Senhor? Por buscar, por ver algo acontecendo. Nenhum sangue, nenhum sacrifício, nenhuma entrega ao Senhor é jogado fora. O Senhor não fica te devendo nada. Tudo que você empenha na palavra, Ele vê o seu sacrifício, Ele vê o seu esforço. Sabe, Ele viu essa semente que Estevão semeou. Ele viu o reino dele sendo manifestado com ousadia e poder, para ter uma visão. Sabe, uma visão corresponde toda a expectativa. O Senhor Jesus em pé, para recebê-lo. Eu quero que você grave isso no seu coração, porque o Senhor, Ele espera algo de nós, está sobre nós. Por que o Senhor não está fazendo? Será que é o Senhor que não está fazendo? Ou será que como uma única voz, nós devemos nos arrepender, lançar fora os nossos pecados, perdoar, estar limpos, sabe? Entender que o Senhor, o Espírito, Ele vem, não é porque nós somos fortes, Ele vem porque nós somos fracos. A dependência, cara,
Nós temos que expressar nossa dependência dEle. Ele ama isso. Ele não quer você apenas com o controle na mão de tudo. Ele quer que você entregue a Ele, que você expresse as suas dificuldades, necessidades a Ele, mas que você clame por mudança, que você clame por transformação, que você não pare enquanto as coisas não mudarem, enquanto o seu esposo não se converter, enquanto não tiver uma transformação na sua vida. O clamor, queridos, move o coração de Deus. O sacrifício move o coração de Deus. Temos que perseverar, queridos, gastar o nosso tempo. Temos gastado em oração o nosso tempo com Ele. Temos buscado. Esses dias eu tomei uma lapada, cara. Eu estava ouvindo um livro, e no livro falava assim, o autor falava assim, que um cristão que não ora 2 horas por dia não vale um vintém. Queridos, tem coisa que o Senhor nos incomoda, sabe? Às vezes as palavras são duras, mas entenda que o Senhor sabe o valente que está aí dentro, o guerreiro que está aí dentro. Se Ele não tivesse falado para Josué: ei, Josué, vamos, ser forte e corajoso, ele não sabia o que ele carregava. Estava chorando: ei, quem que vai assumir agora o lugar de Moisés? É você mesmo. É você, cara. Então tem hora que o Senhor, você vê que Estevão, enquanto ele estava contando a história, de geração em geração, falando, estava tudo bem. A hora que ele falou: ei, vocês são incircuncisos de coração. O povo judeu tem uma marca no corpo. Eles são circuncidados ao 8º dia. Então não vem falar para eles que eles não são separados. A hora que falou que eles não eram de coração, sabe, de ouvidos, aí doeu neles. Aí eles foram: cala sua boca, vem cá que nós vamos acabar com você. Se o Senhor está nos corrigindo, queridos, se Ele está lançando, é porque Ele quer mover algo em nós, algo que nem nós sabemos, algo que você não sabe o que você carrega, você não sabe o que está guardado dentro de você, mas o Senhor sabe. Então deixa Ele mover, deixa Ele tocar, amém? Eu quero que você se responsabilize, queridos, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você se entregue a Ele, que você peça perdão a Ele se você tem falhado. Se você começa a partir de hoje, esquece o tempo que ficou para trás. A partir de hoje comece uma busca incessante por Ele, uma busca incessante pela presença do Espírito, por mudança na sua casa, na sua família, por transformação. Se arrependa, chore, clame por Ele, amém?